Boa noite, igreja. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Motivo de muita alegria estarmos aqui essa noite para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Gostaria de ler aqui uma palavra para vocês que se encontra em Isaías 43. Diz assim: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda
Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você pode dizer essa noite bem forte: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Eu quero dizer para vocês que esse Deus já se faz presente no nosso meio, que o Deus de milagres, que o Deus de cura e o Deus que faz promessas está aqui nesta noite. Em 2003 eu casei e, como todo casal que acaba de fazer uma aliança com o Senhor, eu desejava engravidar. E a sentença foi: se você engravidar, você não vai ter condições de levar essa gestação até o 9º mês. O seu útero, ele não segura uma gestação. Você vai ter que ter lá e se sustentar, não seria certo. E eu batalhei 3 anos em oração ao Senhor, pedindo: Senhor, eu quero viver esse milagre na minha vida. E uma certa noite eu coloquei o meu rosto na parede. Eu já estava cansada, né? Estava demorando para mim, parecia uma eternidade aqueles 3 anos e não acontecia. E eu ali chorando, eu fiz aquela oração com a Diana. Mas eu falei algo para o Senhor que foi a chave da minha vitória naquela noite. Falei do meu coração, eu falei: Senhor, ainda que eu não gere, eu te louvarei. Ainda que o Senhor não me dê esse milagre, eu continuarei te adorando. E ali, o meu milagre começou a acontecer. E o meu milagre está aqui nessa noite. Meu milagre, ele tem tamanho. Meu milagre é maravilhoso. E é bem grande o meu milagre, para quem conhece. Eu queria chamar o meu milagre aqui, para que vocês possam conhecer. Esse é o meu milagre. E ela quer falar alguma coisa para vocês essa noite. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia! Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar essa noite, mas eu quero te dizer que o dono do milagre está aqui esta noite. E na minha caminhada em 2011, na presença do Senhor, eu recebi um dos piores telefonemas da minha vida. A minha irmã me ligou e falou para mim: Dani, nosso pai acaba de se matar. Eu caminhando com meu pai 10 anos em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ver o meu pai na tua presença, eu quero ver meu pai te louvando, te adorando. E agora eu recebo essa notícia, e aquilo ali me entristeceu de uma forma tão grande, ver meu pai partir daquele jeito. E eu vivi um momento muito difícil na minha vida. Eu vivi uma frieza espiritual, porque aqueles questionamentos vinham na minha cabeça: por que o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, não fez na vida do meu pai? Senhor, eu te pedi tanto. Mas o Deus que cura está aqui esta noite. E o tempo foi passando. E um certo momento, eu falei para o Senhor: Senhor, ainda que eu não entenda os seus caminhos, ainda que doa, eu continuarei de pé te adorando. Eu ainda te louvarei. E essa foi a chave para minha cura. E logo depois, eu engravidei novamente. E Deus me falou no 9º mês, para mim, na véspera do meu parto: te darei um motivo de sorrir no dia da tua tristeza. Minha filha nasceu com 9 meses, sem a cerclagem, porque a Sara, eu fiz uma cerclagem no útero. Ela nasceu de 9 meses, na mesma data que eu lembraria da morte do meu pai. Na mesma data que era para ser de choro, Deus transformou aquele momento em alegria. Essa aqui foi a minha cura que eu recebi do Senhor. E ela também quer falar algo para vocês essa noite. Jesus perdoa
restaura todas as feridas. O Deus de cura está aqui nesta noite. E na minha caminhada, aí eu falei, Senhor, eu já sou tão grata por tudo que o Senhor tem feito. Para mim já está maravilhoso. Mas havia uma promessa. Antes de eu me casar, uma pessoa se levantou e falou, você vai ter um filho homem. E eu achava que a promessa já tinha se cumprido. Deus me deu 2 filhas maravilhosas, já estava satisfeito. Mas o Deus da promessa, ainda que a gente esqueça a promessa que Ele fez, ainda que demore muito tempo e você fale, não vai mais acontecer, Ele não esquece da promessa que Ele faz. E eu falei, Senhor, ainda que o Senhor não cumpra a sua promessa de me dar um filho, eu te louvo pelas minhas 2 filhas. E essa foi a chave da minha promessa. Daniel chegou e ele também quer falar. Jesus é o quê? O caminho, a verdade, a vida. Deus é fiel. Mas a grande chave, queridos, a grande chave da vitória não foi justamente, não pelo que Ele me deu, não. Mas é porque é você adorar, é você permanecer. Talvez você esteja falando aí, ai, Daniele, eu espero tanto tempo o meu milagre. E o meu milagre nunca chega. Daniele, eu preciso de uma cura. Eu também estou passando um momento de luta e de tristeza. O Espírito Santo, Ele cura. Ele sara, Ele restaura. E se você também tem uma promessa que está demorando na sua vida, ela também. Ele não esquece, Ele não esqueceu. Eu quero dizer para você que o sobrenatural essa noite está à nossa disposição. Aleluia! Que o Deus do sobrenatural está neste lugar. E não é sobre o que você veio buscar esta noite, mas é sobre o que você vai entregar aqui neste altar. Porque as bênçãos são consequências da nossa busca. Então faça desse culto esta noite o melhor culto da sua vida. Não importa se você está no luto, ou se você está esperando um milagre que não vem, ou a promessa que está demorando. Se lance no altar do Senhor esta noite, porque o Espírito Santo está aqui nesta noite. E eu creio que no momento certo, Deus vai liberar para cada um de vocês tudo aquilo que Ele prometeu. Somente adore e exalte o nome desse Deus maravilhoso. Hoje, para quem não podia gerar, Deus me deu essa família maravilhosa aqui. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de cura e Ele é o Deus de promessa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade com a minha família, em nome de Jesus. Boa noite, Nova Vida. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nessa noite? Então vamos celebrar a Ele com bastante alegria. O Deus do milagre está aqui. Você crê nisso? Cante comigo então, vá. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Cante! E me levará em te confiar. Larará. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença.
então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Cante comigo, diga! Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Então diz: sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Diga: e me levará, vai, e me levará em te confiar, larará, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, grito, grito na presença do Rei. Por isso eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, vai! Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o Levante a sua voz o mais alto que você puder, canta. Então eu direi, abra-se o mar, pulando e dançando. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei. Então vem comigo assim, vai! Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito, grito, grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, pulando, dançando. Então eu direi, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Você vai passar para o outro lado. Aleluia! Vamos lá? As palmas ainda podem adorar? Quando a noite cai e o medo vem, eu ouço a sua voz. Se eu perco a fé e a esperança, tu és a minha
decidi, não vou desistir. Pois não desistiu de mim, nunca desistiu de mim. Cante! Seu amor me alcançou e não me deixou, e flui dentro de mim como um eco. Seu amor me alcançou e não me deixou, e flui dentro de mim como um eco do meu interior. Diga em todo tempo, vá. Em todo tempo, suas promessas, diga, se confirmam em mim. Ninguém vai parar e nem impedir. De quê? Deus agir assim. Escute. Quando penso não vou conseguir, Deus sempre é por mim. Eu já decidi, não vou desistir. Pois não desistiu de mim. Oh, ele não desistiu de você, meu irmão. Teu amor me alcançou, não me deixou, e flui dentro de mim como um eco. Teu amor me alcançou, não me deixou, e flui dentro de mim como um eco do meu interior. Deus sempre é por mim. Diga, eu já decidi. Eu já decidi, não vou. Ele não desistiu de você, meu irmão, e nunca vai desistir. Então, se você acredita nisso, cante. Seu amor me alcançou, não me deixou, e fluiu dentro de mim como um eco. Seu amor me alcançou, não me deixou, e fluiu dentro de mim. Seu amor me alcançou e não me deixou, e fluiu dentro de mim como um eco. Seu amor me alcançou e não me deixou, diga no meu interior. Está tudo pronto, já está tudo preparado para te receber, Senhor. Precisamos da Tua presença em nossas vidas. Declare isso de todo o coração para o Senhor. Faça essa oração para o Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, santo é o Teu nome, Senhor. Vamos cantar todos juntos. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, cante bem forte, nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, eu quero ouvir bem forte, Osana.
Pode falar mais uma vez, Hosana, bem forte. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Bem forte de todo o teu coração. Oh Senhor, nós cremos que Tu virá buscar a Tua igreja, Senhor. Se você crê nisso, meu irmão, cante bem forte, Hosana. Diga mais uma vez: Hosana. Oh, aleluia. Hosana. O noivo vem. O noivo. Invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Com quem está do seu lado, não. Comece a fazer um barulho de adoração nesse lugar. Comece a chamar pela presença de Deus. Comece a chamar pela presença do Espírito
sua vida. Oh, aleluia. Nós cremos que tu virás, Senhor. E estamos aqui, Pai, ansiosos, esperando pela tua volta, Deus. Declare isso de todo o teu coração. Estamos aqui, Deus, te esperando, Senhor, ansiando por ti. Enquanto os instrumentos estão tocando, enquanto os músicos estão tocando, o Senhor vai derramar a cura dele sobre esse lugar. O Senhor vai derramar a unção dele sobre a sua vida. Oh, aleluia. Nós cremos, Deus. Eu creio, Senhor. Oh, aleluia. Hoje dá um grande aplauso a esse Deus, porque Ele virá buscar a sua igreja, porque o Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Te louvamos, Deus, te glorificamos. Aleluias. Oh, santo, santo. Glória a Deus. Ainda em adoração a Deus, se renda a Ele esta noite, se renda aos pés dEle, se renda ao nosso noivo que está para nos buscar. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir o quê? Um novo amanhã preparado pra mim. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus nessa noite. Preparado pra mim. Eu me lanço. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre, sempre há de existir, porque amados, um novo amanhã
Diga, eu me rendo aos seus pés. Pra viver, eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Pega suas mãos aos céus e diga isso a Ele. Jesus, eis-me aqui, eis-nos aqui, Deus, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, adore, adore, adore o nome dele, Jesus, eis-me aqui. Oh Deus, nós te entronizamos, Senhor, em meio aos nossos louvores, porque o nosso prazer é estar na Tua presença e se render diante de Ti, porque a Tua presença é tudo que nós temos, a Tua presença é aquilo que nós mais amamos, e o Teu nome é aquilo que nós mais apreciamos, porque é o nome que está acima de tudo e de todos. Não há outro nome na terra, nem debaixo dela e nem acima dela, maior do que o Teu nome, porque o Teu nome foi dado pelo próprio Deus, e Ele disse que não haveria outro nome acima do Teu. Então nós te adoramos e te reverenciamos, porque o nome da nossa enfermidade não está acima do Teu, o nome da corrupção não está acima do Teu, o nome de Buda não está acima do Teu, o nome de Kardec não está acima do Teu, o nome do Bolsonaro não está acima do Teu, o nome do Lula também não está acima do Teu, e a Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós reverenciamos ao Senhor da nação, ao Senhor do nosso Brasil, e nós nos rendemos a Ti. Diga o nome dele bem forte, diga Jesus. Grita para ele que você está aqui, grita, diga: eis-me aqui. Diga mais uma vez o nome dele nessa noite: Jesus. Diga: eis-me aqui. Que o povo que se chama pelo nome dele se humilhar, orar e buscar a face dele,
e se converter dos seus maus caminhos, então seria impossível Ele não ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Existe um povo que precisa ser sarado. Existe um povo que precisa ser tratado e cuidado por esse Deus que nós servimos. Porque esse Deus que nós servimos, Ele pode tudo. Repita comigo bem forte, diga: Deus pode tudo. Diga mais uma vez: Deus pode tudo. Se você acredita nisso, libere uma salva de palmas para Ele, vai. Mistura essas palmas com glória a Deus e com aleluia. Reverencie a presença dEle que está aqui nesse lugar. Podem tudo tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido a ir mais além do que os meus olhos podem ver. Se as lutas vierem contra mim, sei que em ti eu não vou temer. Pela fé posso receber a unção sobre mim que irá descer. Deus, e tudo que eu não sobre o vale eu posso passar. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Na musicalidade do Espírito Santo nessa noite, nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente tem feito e tem dado resultado. O que, Rogério? Clamor e oração. Nessa noite eu convido os diáconos para estar aqui em cima. Eu queria que nessa noite a gente fizesse diferente, que vocês se espalhassem no altar aqui, porque vocês vão estar representando aqui esse clamor e essa oração, juntamente com o Ministério de Louvor e essa unção que já paira aqui nesse lugar, juntamente com a sua igreja. Nós temos um propósito. E qual é o propósito? O nosso pastor, ele tem sentido no seu coração e visto uma guerra espiritual muito acentuada sendo estabelecida aqui. E nós cremos que nessa guerra nós já somos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque o que está com nós é maior do que os nossos inimigos. E como vamos vencer essa guerra, Rogério? Através da oração. Através da oração. Através da oração da igreja, do clamor da igreja. Você crê nisso? E eu queria que você juntasse a tua fé e a tua oração e esse Espírito que está aqui sobre nós, juntasse essa oração juntamente com os nossos diáconos aqui. Felipe, por favor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Nós te louvamos, engrandecemos e nós exaltamos o teu nome, meu Deus. Pai, muito obrigado porque nós conseguimos chegar na tua casa, Deus, nesse culto maravilhoso que o Senhor já tem se feito presente, Pai. Por isso agora eu quero unir na minha fé, junto com a fé dos meus irmãos, Senhor, para poder levantar esse clamor, Deus, te pedindo, Pai, sobre a vida do nosso pastor. Continua abençoando a vida dele, Pai, restaurando a saúde dele, Deus. Dê forças para ele, Pai,
para ele prosseguir, para ele continuar, Pai, fazendo aquilo que o Senhor colocou para ele fazer, Senhor. Deus, nesse momento, ó Deus, nós clamamos, nós repreendemos, ó Deus, como igreja, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, qualquer seta, Senhor, qualquer trabalho que foi feito, ó Deus, nós repreendemos, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, nós levantamos um clamor, ó Deus, como igreja, Pai, te pedindo, Pai, pela vida do nosso profeta, Senhor, para que o Senhor, Pai, seja com ele a cada dia, no levantar, no deitar, Senhor, quando ele estiver trabalhando, abençoa a vida dele, Pai, restaura a saúde dele, Pai, e nós também, ó Deus, entregamos, ó Pai, aquele estacionamento nas tuas mãos, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, a cura, Pai, ela vai vir, Pai, quando as pessoas entrarem naquele lugar. A restauração, ela vai vir quando as pessoas entrarem naquele lugar, Senhor, porque aquele lugar já foi separado, Senhor, para que haja cura, para que haja salvação, para que haja libertação de vidas, Senhor. Pai, Satanás nenhum vai poder impedir o teu agir naquele lugar, Senhor. Por isso nós, como igreja, Senhor, nós se unimos as nossas forças, Senhor, unimos a nossa fé, Senhor, para poder te pedir, Senhor, que o teu nome, Pai, venha a ser exaltado naquele lugar, Senhor. Por isso nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus pode. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus pode. Igreja, a palavra de Deus diz em Romanos 11, 29: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim estamos nesta noite aqui, porque o dom de Deus está sobre a sua vida. E Ele te deu autoridade hoje para expulsar demônio, para te repreender a enfermidade, para poder fazer aquilo que os nossos olhos jamais poderemos ver. Então que neste momento possamos levantar nossas mãos lá para o terreno lá, ó. Por favor, igreja, vamos com a autoridade dada por Deus sobre as nossas vidas. Pai, nesta noite somos engrandecidos por sabermos que é o Senhor que está na peleja, é o Senhor que vai na frente, quebrando os grilhões, destruindo toda a potestade, todo o principado na qual foi levantado naquele lugar. E nós, como igreja, pedimos agora na autoridade do nome de Jesus que venha quebrar e cair por terra toda a maldição, todo o trabalho feito de Satanás naquele lugar não prevalecerá, porque a tua igreja está nesta noite clamando, é a tua igreja que está nesta noite buscando a tua presença. Como já foi falado aqui, é um povo que chama pelo teu nome, e o Senhor está curando aquele lugar, o Senhor está sarando aquela terra, e nós vamos ver maravilhas acontecendo naquele lugar, porque foi o Senhor que deu a oportunidade de buscarmos aquele lugar, ó Pai, para estender o império do teu reino neste lugar, nesta casa e nesta Vila Rosali, e seremos, ó Pai, glorificados, porque é o Senhor que está conosco, é o Senhor que vai na frente da nossa peleja. Então, Senhor, entra neste momento na vida de cada um que aqui se encontra, na dificuldade que eles possam estar se encontrando, que eles possam lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, porque o Senhor tem cuidado da igreja, o Senhor tem cuidado do seu povo. Neste momento também te pedimos, ó Pai, pela Evelyn, na qual, ó Pai, está indo viajar, mas seja com a tua filha, que ela possa ser luz, que ela possa ser sal naquele lugar, porque ela é chamada do Senhor. Se ela está indo ali é porque ela tem um propósito. Então que o Senhor mostre, ó Pai, todo o propósito que tem sobre a vida dela. Não permita que nada e ninguém possa, Pai, destruir os seus sonhos que o Senhor tem pela vida dela, mas que nesta noite o teu amor e a tua graça possa alcançar cada um que aqui se encontra, e que nós possamos sair daqui transformados, renovados pelo poder do Espírito Santo. É o que eu te peço nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Deus pode, Deus pode. Deus pode, Deus pode. Deus pode, Deus pode. Ele pode. Deus pode, Deus pode.
Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Você pode se sentar, querido. Diga para o seu irmão do lado assim, fala assim, ó: Deus pode tudo. Creia. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, diáconos. Amém, queridos. Quem não me conhece, os visitantes, eu sou o diácono Rogério. E conhecido como e eu estou aqui porque justamente hoje o nosso pastor não pôde estar devido, e eu dou glória a Deus por causa disso, não porque ele não pôde estar, mas porque hoje ele está ausente, mas não por causa da enfermidade. Amém? É porque a nossa querida Evelyn, né, filha do pastor, ela está fazendo uma viagem, ela vai fazer uma viagem internacional, e ele teve que estar no aeroporto com ela, porque voos internacionais pedem que você esteja numa antecedência de 4 horas. Então, para ter todo o trâmite, tudo certinho, para que não dê nada errado, e é por isso que nós oramos por ela também, porque eu entendo que a igreja ela tem que revestir o pastor de oração, não só o pastor, mas também toda a sua família, porque é uma família pastoral. Amém? E também eu queria agradecer a vocês por todo esse período que nós estivemos aqui, conduzindo, né, a igreja, obviamente, debaixo das orientações do nosso pastor, mas quem estávamos aqui eram nós diáconos, né, com as nossas limitações, né, com características diferentes do nosso pastor, mas em nenhum momento a igreja nos abandonou, pelo contrário, nós nos sentimos muito bem aqui, fazendo esse trabalho de suporte, e obrigado, agradeço a vocês, por vocês terem nos ajudado em todo esse momento. Não acabou, nosso pastor ainda tem que passar por alguns processos, mas eu queria agradecer, queria que você aplaudisse a você mesmo, pela igreja, né, por nós. Amém. É importante a gente assim, sentir, né? Gente, eu estou sentindo um microfone de cantor aqui para mim, é isso mesmo? O normal é isso mesmo? Eu estou sentindo aqueles caras que cantam no... cantor de churrascaria, né? Boa noite, há pedidos? Amém, gente. Eu tenho dois pedidos aqui para fazer, mas eu vou chamar aqui... Quem é que... foi a Tati, né, Tati? Hoje é a Tati que vai estar anunciando. Cadê ela? Oi? Queria que você aplaudisse a vida da Tati. Ela vai estar trazendo os anúncios aqui. Eu sabia que ela estava por ali, mas eu não encontrei que ela está de preto, tudo escuro. Amém. Inclusive, hoje na cantina, joelho, risole de camarão, coxinha de galinha, de frango, né? De galinha não, de frango. Joelho de queijo com presunto, R$5, não, R$4 com refrigerante e R$3 sem refrigerante. Já aproveitando a deixa do Emagrece, já orei também. Pode ficar tranquilo, ó, sem sódio, sem glúten, sem lactose, sem nada. O joelho também entendeu? Pode comer à vontade. Vamos lá, rapidinho. Calma aí. Se não for assim, não vai, né? Salmo 24, 7 diz... 6. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então, vamos aos anúncios aqui, rapidinho. Terça-feira, 19h30, culto da família. Eu acho que agora já com a direção do pastor Ney Teodoro. Se você tem um pedido de oração, um pedido de uma busca de emprego, de trabalho, traga sua carteira de trabalho, traga um ponto de contato, um pedido de oração, um diagnóstico de exame, que os diáconos e os pastores vão estar aqui na frente orando. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas.
Quinta-feira, 19h30, culto de oração. É um culto de oração de joelhos. Esse culto tem crescido bastante aqui na igreja. Pastor também acredito que já deve estar presente agora, nessa quinta-feira, depois de alguns dias atrasado, internado. Domingo, 7h30, oração que antecede a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, 8h30. 10 horas da manhã, culto matinal. Gente, quem esteve aqui hoje no culto da manhã? Cara, vontade de ir embora não teve. Foi bênção demais, não foi? Cara, eu estava em casa e o pessoal mandando mensagem. Caraca, a gente podia ter ficado lá até mais tarde, a gente podia ter ficado lá mais um pouco. Cara, quem esteve aqui, o Espírito Santo visitou esse lugar e foi bênção demais. Vamos lá. Jantar de casais, dia 11 de junho, ainda tem vaga, R$ 130 o casal, 19 horas. Vai ser lá no Espaço Vila Premier. Feira de empreendedoras, dia 11 de junho, aqui no estacionamento da igreja, ainda tem vaga para expositor e patrocinador, não sei se 40 ou 50 reais. Quem tiver dúvida ou tiver interesse, procurar a Martinha. Tarde de comunhão. Se você tiver interesse em levar as irmãs lá para sua casa para fazer uma oração, um pequeno culto, só falar com a diaconisa Márcia ou a Ana Lúcia. Evangelismo, quem tiver interesse em participar, procurar o Diácono Jonas. Cadê o Diácono Jonas? Diácono Jonas. Esse sábado teve ou não? Dia 16? Então, próximo dia 16, agora, quem tiver interesse, procurar o Diácono Jonas. Dia 18 de junho, bate-papo com a melhor idade. Eu vou chamar aqui o Diácono Bruno para falar um pouquinho sobre esse bate-papo da melhor idade. Boa noite, igreja, paz. É um bate-papo que nós fazemos ali embaixo, onde nós juntos fazemos uma dinâmica, as irmãs traz algo de Deus para a vida da gente. E juntos ali nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Mas qual a idade? De 50 até 120. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E dia 18 agora, próximo, nosso pastor vai estar conosco. Amém. Encontro de casais em novembro, será em Friburgo, procurar o Diácono Reis. Eu acho que ele não está ainda na igreja, mas pode falar com o Diácono Rogério ou com o Diácono Leomil. Em julho, agora, nós vamos ter a nossa festa julina. Eu chamar o Diácono Rogério para falar um pouquinho. E eu esqueci de falar, mas tem o culto JPEG. Dia 4 de junho, às 18 horas. Só quem é jovem. Com o tema Quem Você Pensa Que É? Palavra com o Diácono Vitor Hugo, da Igreja Sarando a Terra Ferida. Gente, então, vamos lá. Primeiramente, eu queria estar anunciando, falando sobre a nossa festa. Na verdade, nós estamos celebrando mais um ano da nossa igreja. E como foi no ano passado, nós fizemos uma festa da roça. Esse ano a gente vai fazer uma festa junina, né? Que eu estou denominando como Rodeio da Nova Vida, né? Que a gente vai fazer, vai ter muita celebração, muita dança, comidas típicas que a gente coloca lá. E a igreja, a gente chama a igreja, convida a igreja para participar. Tanto participar trabalhando quanto consumindo. É tipo assim, eu trago uma coisa para vender e compro essa coisa que eu trouxe. Entendeu como é que funciona? Eu dou e compro. E é assim que funciona o reino de Deus. E assim você vai estar abençoando essa igreja, esse ministério e tudo que acontece aqui. Também esse valor que a gente vai estar conseguindo através desse recurso que a gente vai estar garinhando, vai ser para o terreno. Então, o pastor, cada vez mais, ele quer utilizar mais rápido possível as instalações lá do terreno, lá. E ele falou, hoje ele estava comentando comigo, tem que ter a nossa festa, tem que ter a nossa celebração, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo quantos anos, gente? Quantos? 21 anos. Amém? E o inimigo tentou impedir de muitas coisas acontecerem, mas nós vamos decretar que o inimigo caiu por terra em nome de Jesus. E a gente vai sapatear naquele terreno lá. Amém? Você crê nisso? O que vai acontecer? Alguns líderes de barraca vão procurar você pedindo:
sei lá, um quilo de alguma coisa, um doce. E aí você abre o seu coração. Eu sei que as coisas estão um pouquinho caras, mas tudo vai ser para a obra de Deus, para a gente fazer mais uma festa linda nesse lugar. Mais uma coisa, nós estamos, algumas pessoas não, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O Reis, que a Tati acabou de falar aqui, ele está passando um processo com a família dele, e ele nos ajudou com uma barraca no ano passado. E algumas pessoas também não puderam pegar a barraca. Então nós estamos faltando algumas pessoas para assumir essas barracas. Então, se você tem aqui no coração, eu queria pegar uma barraca, como é que funciona? Eu vou te explicar tudo direitinho, você não vai ter que tirar nada do teu bolso. Na verdade, a gente trabalha tudo com doações de pessoas, e você forma uma equipe, hein? Quem sabe agora você vai utilizar o seu dom de liderança. Você forma uma equipe ali e produz o trabalho e vende aquele produto. Amém? Então, esse é o nosso trabalho da festa. E a segunda coisa que vai acontecer, a Tati também falou, culto JPEG, Jovens Pregando o Evangelho da Graça, o qual eu sou líder jovem. Você está convidado, próximo sábado, às 18 horas, palavra, cartas para Deus e louvor da banda JPEG. Amém? Gente, eu queria falar um negócio aqui rapidinho. Quem aqui das mulheres não está no grupo do WhatsApp? Mulheres, membros da igreja, não visitantes. Então, eu queria pedir que vocês procurassem ou a Thalita ou a Alcineia, se vocês tiverem interesse, e colocassem, desse o nome e o telefone de vocês para a gente adicionar. Esse mês que passou, a gente trabalhou bastante em oração, a gente fez relógio de oração pela vida do pastor, pela igreja. Algumas irmãs tiveram com um filho internado, filho doente, perderam parentes, e a gente fez um relógio de oração, a gente fez jejum, a gente subiu ao monte para orar. E depois eu percebi, quando eu fiquei na recepção, que tem muitas mulheres que nem sabiam, que depois a gente comentou, vieram falar com a gente, se eu soubesse. Então, assim, eu percebi que na igreja tem muitas mulheres, e no grupo deve ter umas 30 ou 40. Então, assim, se você tiver interesse, o grupo, a gente não fica mandando mensagem toda hora, é para orar mesmo, é para interceder pela vida da igreja, para orar pelos nossos familiares, para fazer um pedido de oração, de jejum. Então, eu acho muito importante que nós, mulheres, como auxiliadoras, a gente possa estar junto nessa, unidos, e a gente dá um nomezinho lá, ou para a Thalita, ou para a Alcineia. Entra no grupo, que com certeza vai ser bênção. A gente está programando uma próxima visita ao monte para o sábado que vem. E, cara, foi uma experiência, assim, tinha 10 anos que eu não subia ao monte. Foi uma experiência, assim, foi eu, Thalita e as 2 Janaínas. Cara, foi uma experiência única, maravilhosa. E eu acredito que se tivessem mais mulheres aqui, ia ser mais bênção ainda. Então, quem tiver interesse, dá um nome lá para a Alcineia e para a Thalita, ou então me procura, que a gente fala com a Martinha, que é a administradora do grupo. Tá? Obrigada. Valeu, Tati. Gente, vamos continuar com as demandas aqui. Eu queria chamar um visitante chamado Bruno. Quem é Bruno aí? Alô, Bruno, você está aí? Faz assim com a mão, assim, o Bruno. Ô, Bruno, tem como você ficar de pé só um pouquinho? Tá? Tem mais algum visitante que talvez não tenha entrado aqui? Cadê, gente? Você fica de pé só um pouquinho, só para a gente conhecer vocês. Isso. Fica de pé. E, opa, quantos visitantes tem aí, gente? Será que a igreja pode aplaudir a Deus? Oi, quem mais? Cadê? Fica de pé aí. Cadê o pessoal? Ah, lá, tá tudo aí, ó. Eu queria que a igreja aplaudisse pela vida dos nossos visitantes. Você está na igreja. Se você puder, que está do lado aí, aperta a mão, dá um abraço. Se você já tiver uma casa espiritual, manda lá um abraço para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você não tiver nenhum lugar que você chame de casa espiritual, nós estamos aqui, nós somos a Igreja Nova Vida em Vila Rosali, ligado ao Conselho de Bispos do Brasil. O nosso pastor presidente é o pastor Ney Teodoro, como eu falei, ele está ausente nesse momento por uma boa causa. E nós temos aqui um corpo de diáconos que trabalha dando suporte ao nosso pastor. Amém? Seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Então, falei dos visitantes. E aqui nós temos o aniversário de casamento da Vanessa e do Anthony. Cadê a Vanessa e o Anthony? Vanessa e o Anthony. Vocês podem vir aqui?
Olha, a Vanessa e o Anthony estão fazendo aniversário de casamento. Quem? Então, cadê eles? Qual o nome deles? Cadê a Elizabeth e o Peixoto? Estão aí? Aniversário de casamento também? Ah, então vamos fazer uma oração? Vamos. Isso é uma bênção, ó. Que legal. Vamos para cá. Glória a Deus. Tem alguém fazendo aniversário no mês também aí? Tem um bocado de gente aí hoje. Eu vou chamar os aniversariantes. Deixa eu orar aqui pelos... Pode ficar ali, por favor. Chamar aqui o diácono Bruno, que ele trabalha com casais aqui no Aliança. Ele vai estar fazendo oração aqui pelos casais aqui. Estende as mãos para cá, igreja, por favor. Pai, nesta noite queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, onde teus filhos, ó Deus, estão completando mais um ano de casamento. Continue, ó Deus, multiplicando o amor um para com o outro, e que eles possam cada vez mais ser luz nesse mundo onde fala que o casamento é falido. Mas nós cremos que o teu amor e a tua graça está sobre a vida deles. Continue, ó Pai, multiplicando, para que eles possam, onde quer que forem, ó Pai, ser exemplos na vida de cada um casal, na vida da sua família, e no meio de onde quer que eles forem, eles possam falar que o amor vale a pena. E aqui estão, ó Pai, neste altar, completando mais um ano de vida, juntos, com esse casamento aliançado em Ti. Nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos pela honra do Seu nome sobre a vida deles. Amém. Aplauda o Senhor. Agora eu vou chamar aqui para terminar esse momento de aniversário. Quem é o aniversariante do mês? Pode vir aqui, pode vir para cá para frente. Quem mais? Tem muita gente nesse mês? Oh, que beleza. Jeff também? Vamos estender as mãos aqui para frente também. Fabinho? Ah, tu não ia levantar não, Fábio? Ah, que delay é esse? Eu falei um tempão, ele demorou para vir. Vem, Sérgio. Vem na frente. Brandão. Você é o homem da trilha. Estenda suas mãos aqui para frente. Diácono, o obreiro Sérgio, vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, abençoando essas vidas, Senhor, que estão fazendo mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoar suas caminhadas, que eles possam, Senhor, continuar no seu caminho, que o Senhor possa trazer prosperidade, abençoar, abrir, Senhor, as comportas do céu, liberar bênção, Senhor, sobre a vida de cada um deles, saúde, prosperidade, e que o Senhor possa estar usando cada um deles como teu instrumento nessa terra. Nós, Senhor, agradecemos pela vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir? Parabéns, Serginho, parabéns. Parabéns. Fabinho demorou para vir. Fabinho. Tua esposa te segurou. Amém, gente. Agora nós vamos fazer o nosso momento de ofertório. E eu queria, nesse momento, ressaltar algumas coisas que são muito importantes para a nossa igreja.
como último anúncio, eu queria só dar uma evidenciada aqui. Nós vamos ter o nosso primeiro podcast aqui da igreja. Olha que legal, cara. Olha só pessoa importante ali, diácono Bruno, diácono Jonas, Leomil, Alexandre, diácono Anderson e diaconisa Kelly. E o pastor Ney Teodoro vai estar dominando essa bancada ali. Ah, tem o Rogério também. Está ali no canto. E aí, o que vai acontecer, gente? Esse podcast ele vai acontecer às 8 horas da noite, né? Não botaram horário ali, não? Não tem horário. E aí, da mesma forma que você entra lá para ver os cultos, que aparece lá aquele link dos cultos que você assiste online, você vai poder assistir o podcast. Não sei se vocês conhecem esse tipo de trabalho, podcast, mas muitos já devem conhecer, obviamente. E vocês também vão poder interagir conosco. Vai ter alguém lá na bancada que vai estar vendo perguntas ou algum tipo de comentário que vocês fizeram. É muito importante que a igreja participe. É muito importante que você venha dar um pitaco lá, deixar a gente em maus lençóis, né? Falar alguma coisa para que a gente possa responder. Nós vamos falar de alguns temas muito atuais, né, como o reino de Deus, como igreja nos tempos de hoje, como tudo que a gente está vivendo aqui, né, no nosso contexto aqui de Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, como ser igreja nesse tempo que a gente vive. E eu peço a tua contribuição, porque isso aqui pode ser de muitos podcasts que a gente ainda venha fazer, e quem sabe você não vai ser um dos convidados no próximo que tiver, para você também estar lá falando, e a gente está escutando de Deus através da sua vida. Então, amanhã, marca aí na sua agenda, aí, segunda-feira, podcast da Nova Vida, primeiro podcast, e aí o nosso âncora lá do podcast vai ser o pastor Ney Teodoro. Pastor Ney Teodoro, como é que vai ser isso aí? Muita gente, o negócio vai ficar bom, acho que vai ficar muito bom. E eu queria também aproveitar para, antes de chamar o nosso pregador da noite, como a Tati ela informou aqui, hoje nós tivemos, depois de muito tempo, uma palavra com o pastor Ney Teodoro. Quem esteve aqui de manhã viu o que aconteceu aqui nessa igreja. Foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Eu não sei até se o seu Elias pode cortar um pouquinho aqui para me falar.
Pudessem estar orando de segunda para terça. Fizessem com a mão rapidinho, quando eu ver a quantidade legal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. De terça para quarta, quem é que pode levantar a mão? Se você quiser fazer toda semana, levanta a mão toda semana. A gente não tem problema com isso, não. Não precisa necessariamente ter pessoas diferentes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De quarta para quinta. Quarta para quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, gente. 7. Cadê? 8. 2, 9, 10. De quinta para sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, gente. Cadê a fé de vocês? Cadê o povo de Deus que ora? 7, 8, 9, 10. Parei quando? Na sexta? Sexta para sábado, gente. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê? 10. E agora, para finalizar, de sábado para domingo. Vamos lá, gente, para a gente fechar. 1, 2, 3, 4. Cadê? Lá em cima, os jovens no Arão? 5, 6, 7, 8, 9. Só puxar a orelha que eles levantam. Mais um. 10. Gente, isso é muito importante que a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, o nosso pastor hoje pregou. Hoje, quem viu aqui percebeu que ele estava um pouquinho melhor. Está ofegante, ainda está passando pelo processo, mas isso também vem através da oração. Ele ainda não passou por tudo, né? A gente ainda acha que alguns processos têm que ser passados, médicos, clínicos, mas nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é orar e estar jejuando em prol dos objetivos do reino de Deus. E o objetivo do reino de Deus é não perder nenhum espaço para Satanás, espaço nenhum. É declarar: Satanás, tu não tem governo sobre nenhuma parte dessa terra. Você não tem governo nesse lugar aqui. E declarar o reino de Deus, seja no terreno de lá, seja nas nossas casas, seja aqui, né, em qualquer lugar, seja nessa rua, a igreja ela tem que avançar e empurrar Satanás lá para o quinto dos infernos. É assim que a gente tem que agir, na frente da batalha. Nosso pastor puxou essa frente como um capitão do seu batalhão, e nós temos que vir atrás na oração, no jejum, na palavra e na busca também. Obrigado, igreja, por esse apoio de vocês. E eu queria aproveitar, pedir que vocês aplaudissem a Deus pela vida do nosso Júnior Jeff. O Júnior, que tem sido uma bênção aqui no nosso meio, chegou, ele é novinho. Está novinho? Quantos anos está aí? Está novinho, né? 32 anos, está novinho ainda, está com pelinha de... Mas ele tem agregado muito aqui e é um garoto de muitos dons. E Deus tem usado ele bastante no nosso meio. Eu glorifico a Deus por ele, não só por ele, mas pela família dele também. Então é um presente de Deus na nossa vida. E eu queria que vocês orassem comigo pela vida do Júnior. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela vida do Júnior, pela vida da Eli. Pai, como o Senhor tem feito nas outras vezes, que o Senhor continue, Senhor, que mais uma vez ele seja, Senhor, a sua boca aqui nesse altar, nessa terra. Pai, usa o teu filho, Senhor, para que ele venha trazer algo, Senhor, de ti, do teu coração, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Boa noite, gente. Boa noite. Paz do Senhor. É muito bom toda vez que eu tenho o privilégio de estar pregando nessa casa aqui. O pastor Ney, ele me ligou essa semana, e eu conversando com ele, ele perguntou: Júnior, e aí, tá de pé aquele nosso acordo do último domingo? Eu falei: tá, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei para ele, pastor, o senhor nem precisa me perguntar, quando for assim, me pede, porque sempre será uma honra para mim servir no lugar que me serve.
num lugar que serve a minha família, num lugar que serve a minha casa. Então, Deus abençoe a todos vocês. Queria que você abrisse a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono. Em parar e em desistir, eu vejo e conheço a cada um ao seu redor que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. E quando um justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. O milagre hoje vai acontecer, porque é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Sobrenatural. O texto vai dizer assim: ora, o Senhor Deus disse a Abraão. E o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar a você. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu quero compartilhar um pensamento com você acerca desse texto. Esse texto é um texto referência. A maioria dos congressos, a maioria das palestras, toda vez que alguém vai falar sobre promessa, esse é um texto que é muito usado, por conta do que Deus trata com Abraão, por conta da forma que Deus chega até Abraão. Uma das coisas que me deixa apaixonado, uma das coisas que me chama muita atenção nesse texto aqui, quando eu começo a ler, é que o texto faz questão de deixar bem explícito que não é Abraão que vai atrás de Deus, é Deus que vai atrás de Abraão. Abraão não procura, mas mesmo assim Deus procura, tendo em vista que por conta de tudo o que a gente vive em relação à sociedade, em relação a grupos, em relação aos ambientes que a gente anda e os ambientes que a gente conhece, a gente entende que seria anormal um de nós que aqui estamos escolher Abraão por conta do contexto que ele vivia, por conta do contexto familiar que ele estava inserido. Talvez ele não tivesse culpa, mas estava dentro. Porque se tem uma coisa que a gente não escolhe, é o lugar onde a gente nasce.
eu sei que para você é difícil. E você pode colocar a culpa da tua história no ambiente que você nasceu. Mas muita coisa que aconteceu com você não está na culpa das decisões que você tomou. Uma família envolvida com a idolatria, uma família envolvida com deuses pagãos. Então nós nunca olharíamos para um lugar como esse para escolher alguém para ocupar o papel que Abraão ocupou. Por menos a gente não dá oportunidade para muita gente. Se gaguejar, a gente diz, não presta. Se semitonar, a gente joga fora, não canta. Só que Deus está dizendo, e quem foi que disse que o critério de escolha está com você? O critério de escolha ainda está com ele. O critério de escolha ainda está com o dono da igreja. Então ele olha para um contexto totalmente incompatível com o que a gente gostaria de ver, e ele diz, eu quero você. Abraão é um exemplo, e eu poderia citar vários outros aqui, de homens que Deus levantou para fazer diferença na história, que não tinham um currículo favorável, que não tinham um histórico dos homens olharem e sentirem inveja, que não tinha nada que favorecesse ele a ser escolhido. E isso aqui me faz entender que Deus ama as coisas improváveis. Porque o que a sociedade está olhando e está desprezando, Deus está dizendo, me dá. O que a sociedade está dizendo, joga fora, Deus está dizendo, joga fora não, coloca na minha mão que eu dou jeito. Oh, aleluia. Você precisa entender uma coisa, todos nós que aqui estamos, grave isso aqui, todos nós que aqui estamos nessa noite, temos uma promessa, independente da nossa classe social, independente da nossa classe cultural, independente da nossa classe racial, todos nós que aqui estamos temos uma promessa. Essa promessa não tem a ver com quem nós somos, essa promessa não tem a ver com o que fazemos, essa promessa também não tem a ver com o que nós temos, essa promessa tem a ver com aquele que nos chamou. Oh, glória a Deus. Entenda uma coisa, e isso é importante de você entender, essa promessa que nós recebemos um dia, ela nunca vai estar apoiada no caráter de quem recebeu, ela sempre vai estar apoiada no caráter de quem fez. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quem recebeu não merece crédito pela promessa que recebeu, o crédito está em quem fez a promessa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. João 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é a verdade não pode mentir para você em relação às intenções que ele tem. Hebreus capítulo 10, 23 vai dizer que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não depende de você somente, depende daquele que liberou a palavra sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. E se ele olhou para você e liberou essa palavra, meu irmão, acredite, tenha fé, confie na palavra que ele liberou. De repente você chegou num culto como esse, você está aqui comigo e você está sentado aí dizendo, nossa, lá vem ele falar sobre promessa. Se ele soubesse como anda a minha vida, ele não pregaria isso para mim, porque do jeito que a minha vida está, eu não sou digno, eu não sou merecedor de viver as promessas que Deus um dia me fez. Ainda bem, porque nem você, nem eu e nem ninguém que está aqui nessa noite merece, porque isso não tem a ver com merecimento, isso tem a ver com graça. Foi o céu que olhou para você e foi com a tua cara, e quando o céu cisma não tem jeito. Lembra o que ele disse para Jeremias? Você nem existia ainda, mas o céu já tinha estabelecido um propósito para você. Aí eu entendo aqui o porquê que a Bíblia vai dizer, aleluia, ainda antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, não tem formação, mas já tem uma história. Não, aleluia, não tem nascimento, mas já tem um projeto. Oh, glória a Deus. Você não precisa ter para Deus fazer, você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, e confiando que Ele tem poder para fazer. Oh, aleluia, aleluia. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Ainda por cima, depois de escolher, eu dei um nome,
e disse: vá e dê fruto, mas que o vosso fruto permaneça. Oh, glória a Deus. Isso aqui, meu irmão, é que é graça. Isso aqui é um favor imerecido. Você não merecia, mas Ele resolveu dar. Você não merecia, mas Ele resolveu fazer. Você não merecia, mesmo assim Ele enxergou em você aquilo que muita gente não enxergava. Júnior, tem gente melhor, eu sei. Júnior, tem gente mais capacitada, eu sei. O céu também sabia, mas mesmo assim Ele olhou para você e disse: eu quero você. Oh, glória a Deus. Alguém olhou para você e disse: eu conheço alguém que canta mais. Mas o céu olhou para você e disse: a tua essência é diferente. Oh, glória a Deus. Alguém olhou para você e disse: eu conheço gente que prega mais. Mas o céu olhou para você e disse: a tua sinceridade me faz entender que eu posso colocar você dentro do projeto. Alguém olhou para você e disse: não serve, não presta, está excluído. Mas Deus está dizendo para alguém: eu vou te incluir, eu vou te inserir, e eu vou colocar você dentro do projeto que o céu está. Abraão é o filho primogênito de um homem conhecido como Terá. Terá estava em Ur dos Caldeus, e foi nessa terra que ele se envolveu com a idolatria daquela terra. Só que um dia ele coloca no seu coração o desejo de sair. Ele fala: vou embora de Ur. Só que olha o que acontece. O texto vai dizer que quando ele está peregrinando rumo a Canaã, ele conhece uma terra. O nome dessa terra é Harã. Gente, pensa numa terra idólatra. Ur dos Caldeus era uma terra que era movimentada pela idolatria. Só que Harã era o berço da sociedade idólatra. Então, ele coloca no seu coração o desejo de desistir de ir para Canaã e de ficar em Harã. Ele tem mais 2 filhos, Naor e Harã. Só que Harã, que era o pai do menino Ló, ele chega a falecer na mesma terra de Harã. Só que aí o avô vai assumir a paternidade do menino. Só que o texto vai dizer que na mesma terra de Harã, o pai Terá também vai morrer. Só que quando Terá morre, por ser o filho primogênito, não só vai assumir tudo que o pai tinha, mas também vai assumir a criação do menino. Por quê? Porque se é meu sangue, eu não vou jogar fora, eu vou assumir o controle do menino. Só que pega isso aqui, a terra já tinha tudo arquitetado. A lei dizia que era Abraão que iria assumir o lugar do pai. Era Abraão que iria cuidar dos negócios do pai, por ser o filho primogênito. Só que infelizmente os planos da terra não eram o mesmo plano do céu. Oh, glória a Deus. E se tem uma coisa que não tem como contrariar, é a vontade soberana de Deus. Quando está tudo prestes a se acertar para Abraão se inserido naquele contexto, o céu resolve dar um grito dentro de Harã, e ele vai dizer: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Deus vai pedir uma coisa, mas vai fazer 3 pedidos. Mas o que vai ficar evidenciado é a palavra sai. E Júnior, me prova. Sai da terra, sai da idolatria, sai do meio de pessoas que podem te influenciar, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Mas espera aí, Terá não morreu? Se Terá morreu, ele como primogênito assume tudo. A casa não é de Terá, é de Abraão. Só que Deus está dizendo: a casa é tua, mas os costumes ainda são do teu pai. Deus está dizendo para ele: sai da tua terra. Quando diz sai da tua terra, ele está dizendo: eu vou te tirar do meio da idolatria. Sai do meio da tua parentela. Deus está dizendo: eu vou te afastar de perto de pessoas que exercem influência sobre você. E da casa do teu pai, é Deus dizendo para ele: você não vai depender de nada que o teu pai deixou. Você vai viver uma história nova, porque eu me responsabilizo por isso. Oh, glória a Deus. A verdade aqui, meu amigo, é que Deus não precisava mudar a geografia de Abraão para fazer nada por ele. Porque para um Deus, Lion, que faz uma vara sem raiz florescer no meio do deserto,
deserto, aonde não tem água. O que é cumprir uma promessa aonde Abraão está? Só que o problema aqui é que Deus precisa mudar a geografia de Abraão. Por quê? Porque a intenção de Deus é fazer Abraão romper com tudo aquilo que pode atrapalhar ele de viver a promessa. Não se assuste, mas Deus vai fazer você romper com pessoas. Não se assuste, mas Deus vai fazer você romper com lugares. E isso não tem a ver com você e nem com as suas escolhas, mas é o propósito dele que está estabelecido sobre a tua vida. Olha que interessante. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar a você. Gente, isso aqui é a coisa mais linda que eu enxergo nesse texto. Por quê? Deus não mostra Abraão para onde vai levar para atrair ele. Você pega isso aqui? Deus não mostrou a Abraão o lugar que iria levar ele. Deus disse: se você for, eu te mostro. Você pegou isso aqui? A intenção de Deus não é falar que vai te dar uma casa um carro 0 quilômetro. A intenção de Deus não é falar que vai te dar uma casa nova. A intenção de Deus não é falar que vai aparecer dinheiro na tua conta. Por quê? Porque a intenção de Deus nunca foi te atrair pelo que Ele pode fazer. O que é que você quer dizer com isso, Júnior? Deus está falando com alguém: se você confiar, eu faço. Se você pisar, eu boto o chão. Se você acreditar, eu me manifesto. Se você... Oh, aleluia! Vai você primeiro. Por quê? Porque eu já liberei a palavra. E se você confiar, eu faço. Eu faço. Só que, gente, isso aqui não é uma decisão fácil de se tomar. Porque uma coisa é você ouvir uma voz que você já está acostumado a ouvir, mandando você fazer o que você já está acostumado a fazer. Outra coisa é você ouvir uma voz que você não está acostumado, mandando você fazer o que você nunca fez. Dá um nó na cabeça aqui. Peraí, quem é que está falando? Só que para piorar a situação dele, Deus ainda fala assim, ó: vai para a terra que eu vou mostrar a você. Gente, isso aqui é uma coisa de gente maluca. Tem que ser crente para fazer isso aqui. Por quê? Porque ele não tem um lugar para ir. Só que, gente, geralmente quando a gente sai de casa para ir para algum lugar, a gente pode não conhecer o caminho, mas pelo menos saber para onde a gente vai. A gente tem que saber. Por quê? Porque se alguém parar e perguntar para a gente: está indo para onde? A gente vai dizer: não sei. Alguém vai olhar pra gente e vai dizer: ih, tá ficando maluco, tá ficando lelé da cuca. Só que Abraão entende uma coisa que a gente não consegue entender quando a gente olha pro texto simplesmente com uma leitura normal. O que é que ele entende? Se meu pai construía imagens de deuses de barro, eu tinha convivência com eles. Só que eu entendo uma coisa: a forma de se comunicar com deuses de barro é desse jeito. Eu dobro o meu joelho e faço uma reza, faço uma prece, faço uma invocação. Só que eu me lembro que sempre conversei com os deuses do meu pai. Nunca ouvi a voz deles, nunca ouvi eles me aconselhando ou dizendo coisa alguma para mim. Só que com esse aí, eu não sei quem ele é, não sei qual é o nome dele, nunca falei com ele, nunca conversei com ele, mas ele me chamou pelo nome, então ele sabe quem eu sou. E ele disse que vai mudar a minha história, então eu vou confiar na palavra. O segredo com Deus não é você escutar o que ele tem a dizer, mas é você confiar no que ele disse e dizer: eu vou, até se der errado. Ai, 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 ai. E por que vai para a terra que eu mostrarei a você? Porque Deus conhece o contexto familiar de Abraão. Ele sabe que o pai um dia disse: vou para Canaã. Mas no meio do caminho viu Arã. E ele disse: não vou mais para Canaã, vou ficar em Arã. Então quando Deus está dizendo para ele: vai para a terra que eu te mostrarei, Deus está dizendo: eu não vou deixar você cometer o mesmo erro que o teu pai cometeu. Você vai sair e vai chegar aonde? Aleluia. E por que vai para a terra que eu te mostrarei? É simples, porque para os lugares que Deus te leva, Ele se responsabiliza. Agora, para os lugares que você vai sozinho, a responsabilidade é tua. É por isso que você não entende porque você entrou nesse relacionamento e quebrou a cara. É porque Deus disse para você: não vai, e você disse: eu vou, porque quem sabe sou eu. É por isso que essa parceria não deu certo. É por isso que essa sociedade quebrou, porque Deus falou: não faz. Aí você disse: eu tenho dinheiro, eu vou investir e eu vou fazer a parceria
mesmo assim. Mas sabe o que é engraçado? Depois que você fez, depois que deu errado, depois que tudo se desfez, você veio para cá com a cara mais lavada do mundo, dizendo: Deus, conserta para mim. Ainda bem que a graça de Deus está sempre ao nosso dispor. Ainda bem que Deus está sempre disposto a fazer algo pela gente. E Deus está dizendo: eu até vou consertar, mas você vai ter que pagar o preço pelo que você fez. É por isso que você não entende porque você não tem mais essa empresa. É por isso que você não entende porque que você não tem mais esse casamento. É por isso que você não entende por que você não tem mais esse ministério. É por isso que você não entende por que você não tem mais essa amizade. Porque você precisa entender que quem tem um propósito estabelecido pelo céu não vive como quer, mas vive segundo a vontade do Pai. Oh, glória a Deus. Mas Júnior, a Bíblia disse que eu tenho o livre-arbítrio. Ei, meu irmão, conversa fiada, para de graça. Tu é escolhido. Livre-arbítrio coisa nenhuma. Você é guiado pelo Espírito. Você é levado pelo Espírito. Aonde Deus te leva é que você vai. Por quê? Porque a responsabilidade daquele que te leva é ficar contigo até o fim. Ele decide ouvir a voz. Ele pega a sua esposa Sarai. Pega esse detalhe aqui comigo, tá? Sarai. Não é Sara, é Sarai, ou Saraí. E pega o seu sobrinho Ló. E o texto vai dizer que ele vai para a peregrinação. Só que eu já ouvi muita gente falando acerca disso, porque as pessoas dizem que o maior erro que Abraão cometeu foi ter levado Ló junto com ele. Porque quem deu problema lá na frente foi Ló. Então, não deveria ter levado. Por quê? Porque quando Deus dá ordem, Deus diz: sai do meio da tua parentela. Então a primeira coisa que Deus queria fazer com Abraão era separar ele. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer para quem tem uma promessa é separar. Só que mesmo assim ele leva. Eu entendo o contexto que Abraão está vivendo. Por quê? Porque o fato da esposa não poder gerar e o fato dele ter que assumir a criação do sobrinho muito novo vai gerar um elo entre ele e o sobrinho. O vínculo vai ser aumentado, o vínculo vai ser acrescido. Não é mais só tio e sobrinho. O vínculo vai ser muito mais forte do que isso. Oh, glória a Deus. Só que aí vai ter alguém que diga: se não tivesse levado, não tinha dado problema. Não, eu discordo de você. Por quê? Porque o erro não está na decisão que Abraão toma. O erro está no caráter de quem está sendo levado. Oh, glória a Deus. A decisão que Abraão tomou é baseada, é apoiada num sentimento que existe dentro dele. Assim como a decisão de fazer mal a quem um dia me fez bem está apoiada em algum tipo de sentimento. Mas para alguém que não tem caráter, não tem muita coisa de se esperar. Oh, glória a Deus. O problema nunca esteve na chance que você resolveu dar. O problema estava no caráter de quem não aproveitou a chance que você deu. O problema nunca esteve em você ter aberto a porta da tua casa, colocado sentado na tua mesa, chamado de amigo, e agora anda por aí falando mal de você. O problema estava no caráter de quem não entrou nesse relacionamento com a mesma verdade que você entrou. Mas Deus está dizendo para alguém: não se preocupe, porque do mesmo jeito que gente foi embora, eu vou trazer gente para perto de você, mas para te aproximar do altar. Então vamos embora. Chega numa terra chamada Siquém. Essa terra de Siquém era uma terra que era dominada pelos cananeus. Esses cananeus eram descendentes dos gigantes daquela época. Na época que Abraão chega em Siquém, eles dominavam o Oriente. Então, o texto vai dizer que Abraão sente medo. Só que Deus aparece para ele em Siquém e vai dizer para ele assim: Abraão, não temas. O porquê que Deus vai dizer para ele não temas? Porque você lembra aqui da pregação do pastor Ney, que ele falou que o medo é um agente inibidor da promessa que Deus fez sobre a nossa vida? É justamente isso. Paulo vai dizer em Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, mas de fé, ousadia e moderação. Então, o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Então, quando Deus aparece em Siquém para falar com Abraão, ele está dizendo: primeiro, antes de eu
falar com você, eu vou tirar esse espírito que está tomando conta de você. Eu vou arrancar o medo. E ele, depois que tira, ele vira para ele e fala: Abraão, eu te darei a terra por herança. Mas o engraçado aqui é que só pode dar alguma coisa para alguém quem é dono. Você pega isso aqui, os cananeus dominavam a terra, mas a terra não era deles, a terra tinha um dono, e o dono falou: se a terra é minha, eu dou para quem eu quero. O problema é que você deixa muito foco no gigante e esquece de olhar para quem te fez a promessa. Quem te fez a promessa é maior do que o gigante. Quem te fez a promessa faz o menino franzino derrubar o gigante com apenas uma pedra na funda. Eu te darei a terra por herança. Abraão faz um altar e presta um culto para Deus, Felipe. Só que após fazer um altar e dar um culto para Deus, ele vai para uma terra chamada Betel. Repita comigo: Betel. Grave isso aqui. A palavra Betel significa casa de Deus. Só que o texto também vai fazer questão de dizer: e houve uma grande fome em Betel. Oh, glória a Deus. Mas peraí, gente, vamos analisar isso aqui. Houve uma grande fome em Betel. Você sabe que a palavra alimento faz alusão à palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o alimento que a gente precisa. Quando o texto vai dizer que houve fome em Betel, o texto está dizendo a ausência de palavra em Betel. Oh, glória a Deus. Escute isso aqui. Não é só o alimento que falta em Betel, mas Deus também para de falar em Betel. Oh, glória a Deus. Por esse motivo, o texto vai dizer que Abraão decide ir para o Egito. Mas espera aí, é por causa da fome que tem em Betel que Abraão vai para o Egito? Sim, é por isso. Entenda uma coisa: quando eu paro de ouvir a voz de Deus, quando eu perco a sensibilidade de ouvir o que Deus tem para mim, eu perco a bússola que vai me caminhar até a promessa. Ele para e diz: vamos embora, vamos para Betel, vamos para o Egito. Só que o que vai me chamar a atenção é o que acontece quando ele toma essa decisão. Ele está descendo para o Egito. Aí ele conversa com Sara, ou Sarai, que era sua mulher. A conversa é mais ou menos assim: Sara, quando nós chegarmos no Egito, nós vamos fazer o seguinte: você não vai ser mais a minha mulher, você vai ser a minha irmã. Eu imagino Sara sem entender nada dizendo: mas como assim? Ele vai dizer para ela: porque você é muito bonita e certamente os egípcios vão querer preservar a tua vida e vão querer tirar a minha vida. Você pega isso aqui: Abraão não chegou no Egito, mas o Egito já chegou nele. Entenda uma coisa: quando eu vou para o Egito e o meu comportamento é mudado de acordo com o ambiente que eu estou, é porque de fato eu nunca fui transformado nas vezes que eu estive em Betel. Você precisa entender uma coisa: não é você que muda quando chega no ambiente, é o ambiente que tem que mudar depois que você chega. Oh, glória a Deus. A gente precisa tomar cuidado com as decisões que a gente toma em dias de falta e necessidade da nossa carne. Como assim, Júnior? Me explica melhor. Te explico. A Bíblia fala sobre um jovem chamado Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Um dia ele chega cansado e com fome do campo. Quando ele chega, ele troca o direito dele de primogenitura por um prato de lentilha, porque às vezes o nosso cansaço e a nossa necessidade faz a gente tomar decisões equivocadas. Pega tudo, desce para o Egito. Só que quando chega no Egito, o texto vai dizer que por um período que ele está lá, o faraó escolhe Sarai para ser sua mulher. E com o passar do tempo, Abraão vai enriquecendo, porque o faraó fazia questão de dar presentes para ele, fazia questão de dar utensílios para ele. Só que Abraão não percebe, mas está trocando coisas por pessoas. E se tem uma coisa que a gente nunca vai poder fazer, é substituir pessoas por coisas, porque coisas são coisas, pessoas são pessoas.
Aí Deus se encarrega de consertar a besteira que ele fez. Deus aparece para o faraó em sonho e ele diz: a mulher que você está junto não é tua, é de Abrão. Oh, glória a Deus. Quando amanhece, a primeira coisa que ele vai fazer é ir até Abrão e vai dizer: ô meu filho, como é que você me faz uma coisa dessa? Você está querendo trazer maldição para cima de mim? Fala o seguinte: pega a tua mulher, tudo que você ganhou no Egito aqui, e mete o teu pé daqui, porque eu não quero te ver nem mais pintado de ouro. Só que olha o que acontece. Quando Abrão é expulso do Egito por Faraó, me conta uma coisa: para onde que ele volta? Para onde que ele volta? Para onde que ele volta, gente? Mais forte, para onde que ele volta? Para onde que ele volta? É simples, porque quem já andou em Betel não consegue viver em outro lugar. Ele é bicana marcha. Você lembra quando tu estava no Olimpo dançando até a boquinha da garrafa e o Espírito Santo dizia para você: tá fazendo o que aí? Tem uma promessa te esperando, meu filho. Uriba raça. Oh, glória a Deus. Lembra, Rogério, quando tu estava lá no pagodinho, mas Jesus foi lá e te arrancou. Entenda uma coisa: a primeira vez que os egípcios vão ser evidenciados na Bíblia Sagrada é no livro do Êxodo. E a palavra Êxodo significa tirados ou arrancados para fora. O povo hebreu era povo escravo do faraó daquela época. Entenda uma coisa: o povo estava sendo massacrado, estava sofrendo. Mas não só isso, ao mesmo tempo que o povo estava no Egito, eles estavam sofrendo, mas também estavam perdendo a intimidade com Deus, porque o direito de culto era proibido dentro do Egito. Se quisesse adorar, só se adorasse os deuses pagãos. Então Deus levanta Moisés como libertador. Por quê? Porque Deus entendia que o Egito não era um bom lugar para o seu povo estar. Entenda uma coisa, meu filho: não é você que vai ser transformado por esse ambiente, mas a essência de Deus vai exalar através de você e vai tomar conta dos ambientes que você entrar a partir de hoje. A tua casa não será mais a mesma, o teu trabalho não será mais o mesmo, a tua vida não será mais a mesma, porque o Deus que te fez a promessa está de pé. Sai do Egito, sobe para Betel. Só que quando chega em Betel, o texto vai dizer que os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abrão. Os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abrão. Oh, glória a Deus. Só que entenda uma coisa: não são os pastores de Abrão que contendem com os pastores de Ló. Por quê? Porque dependendo de quem for o teu líder, o ensinamento sempre vai ser o mais sincero possível. A nossa guerra não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades e dominadores do ar. Só que os pastores de Ló não sabem disso. Então, vamos brigar, vamos disputar, vamos ganhar mais espaço. Só que quando Abraão percebe isso, ele diz assim: Ló, a gente precisa se separar. Por que, Júnior? Porque é simples, um ensinamento: quando é tempo de separar e a gente junta, a gente não causa união, a gente causa atrito. Então separa. Mas Júnior, eu não quero separar, eu não quero deixar ir embora. Fique tranquilo, o que está indo não é melhor do que o que está chegando. Muda a profecia para... né, filho? Só que Rogério, olha o que me chama a atenção aqui. Abrão chama Ló para conversar e ele diz para Ló assim: escolhe para onde você quer ir. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Porque se quem é o líder é Abrão, por que é Ló que tem que escolher para onde vai? É simples, porque se Deus parou de falar em Betel e está em silêncio, Abraão entende: se ele não falou nada, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, só depois que eu ouvir a voz dele falando comigo. Aí olha as Campinas, ele diz: quero ir para lá. Abraão diz: então vai, meu filho, tá abençoado, pode ir, vai com Deus. Só que o que me chama a atenção, Alcineia, é que o texto vai dizer que quando Ló vai embora, Deus aparece em Betel e diz: Abraão,
Alguém pegou isso aqui porque deu glória. Oh, aleluia. Deus está dizendo, você não vai entender, mas eu vou ter que arrancar algumas pessoas da tua vida, da tua história. Por quê? Porque tem gente que não vai caber no propósito que Deus tem com você. Então Deus bota para fora, mas Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não vai. Ele aparece para ele e ele fala com ele assim, Renata: olha para o norte, Abraão olha. Olha para o sul, Abraão olha. Olha para o leste, ele olha. Olha também para o oeste, que eu esqueci. Ele olha. Aí Deus fala com ele assim: aonde você for. Você pegou isso aqui? O resultado de uma obediência dá uma condição que antes ele não tinha. Por quê? Antes a condição era essa: vai para onde eu vou te mostrar. Agora, depois da obediência, é aonde você for. Oh, glória a Deus. Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu estarei contigo e te darei por herança. A ordem de Deus para você nessa noite é: por conta da tua obediência, aonde você for, eu assino embaixo. O que você decidir, eu... Oh, glória a Deus. Se for para aplaudir, aplaude mais forte aí. Oh, glória a Deus. Aonde você for. Só que, gente, pensa num cara cabeçudo. Pensa num cara burro. É ele. Você acredita que depois que Deus faz essa promessa a ele, ele vai cair na besteira de fazer um plano com a Sara? O plano é mais ou menos esse assim: Abrão, eu não posso gerar filhos. Então, já que eu não posso gerar filhos, eu decidi dar a minha serva Agar para você se deitar com ela. E o filho que ela gerar, eu vou ter como meu filho. Ou seja, o nosso filho. Só que, gente, para pensar. Agar é uma escrava egípcia que Sara ganhou de presente no Egito. Agora, você imagina se a promessa que Deus fez com Abraão vai estar misturada com sangue real e sangue plebeu. Aí, o camarada, eu vou partir para dentro, bota 10 a faixa de capitão, entra em campo, nasce um menino. O nome do menino é Ismael. Eu vou correr para a gente ganhar tempo, porque meu tempo já estourou. É Ismael. Oh, glória a Deus. Só que isso aqui, gente, é engraçado demais. Por quê? Porque depois que Abraão faz isso que fez, Deus faz questão de aparecer para ele novamente. Só que dessa vez que Deus aparece, Abraão está dentro da tenda, em Betel. Só que Deus aparece para ele e fala para ele: Abraão, sai da tua... Por que sai da tua tenda? Porque naquela época as tendas eram fechadas somente para o alto, mas eram abertas nas laterais. Isso significava reciprocidade para o norte, reciprocidade para o sul, para o leste e para o oeste. Então toda vez que um viajante vinha de fora, o viajante entrava e trazia presentes para Abraão e saudava ele como o Senhor daquela terra. Só que entenda, ele é o Senhor daquela terra, mas o Senhor da terra está dizendo para ele: sai daí de dentro que eu quero falar com você agora. Oh, glória a Deus. É Deus dizendo: hoje não sou eu que vou entrar, é você que vai sair. Eu vou mexer na tua zona de conforto, eu vou te arrancar do teu lugar de conforto, porque eu preciso lembrar para você o que eu falei com você em Ur. Gente, olha que magnífico isso aqui. Deus olha para ele e diz assim: conta as areias. Ele diz: dá não? Aí Deus olha para ele e fala: já que não dá para contar as areias, conta as estrelas no céu. Ele diz: também não dá. Só que livro de Gênesis, capítulo 15, verso 17. Depois, se você quiser, você pode anotar aí para você procurar lá para saber se eu estou fazendo alguma heresia. Livro de Gênesis, capítulo 15, verso 17. O texto vai dizer assim: e no final da tarde. E no final da... Se Deus está falando com ele aqui, encerrando o texto, dizendo no final da tarde, é porque enquanto Deus falava com ele, ainda era de dia. Agora me responde uma coisa, você que é bom entendedor disso aqui, dessas coisas de planetário, dessas coisas de estrela, você que gosta de ficar lendo horóscopo aí, Deus vai te pegar, tá? Cuidado. Me explica uma coisa aqui: você já conseguiu contar estrela no céu de dia?
Já conseguiu contar a estrela no céu de dia? É porque Deus estava querendo falar com Abraão. Não é porque você não está vendo que não está lá. Meia dúzia pegou isso aqui. Deus está dizendo, não é porque você ainda não viu que eu não estou fazendo. Não é porque você ainda não viu que eu não estou trabalhando. Não é porque você ainda não viu que eu me manifestei. Júnior, então o que está faltando para eu ver o que Deus está fazendo? É o tempo dele que está se aproximando da tua vida. E você vai viver um momento extraordinário com Deus. Com Deus. Só que Deus não para. Porque às vezes, para ensinar alguém que tem dificuldade de aprender, a gente precisa ser incisivo naquilo que a gente quer ensinar. Aí Deus aparece para ele e continua a palestra, Felipe. Só que a palestra dessa vez é desse jeito. Ele diz assim: a partir de hoje, todo menino nascido na tua casa com 8 dias de nascido vai ter que ser circuncidado. Aleluia. E todo homem que já é grande e mora na tua casa também vai ter que ser circuncidado. Oh, glória a Deus. Caramba, Deus, que coisa. Mas tudo bem, se o Senhor está falando, eu vou fazer. É só isso? Ele diz, não é só isso. A partir de hoje, eu vou fazer um negócio contigo. O teu nome não vai ser mais Abrão. O teu nome vai ser Abraão. E o nome da tua esposa não vai ser mais Sarai. O nome da tua esposa vai ser Sara. Por quê? Porque você, já que não aprendeu do jeito fácil, eu vou te ensinar do jeito mais difícil. Qual é? Eu vou acrescentar o que está faltando, mas também vou tirar aquilo que estava demais. Tá bom. É só isso? É. Aí o que é que acontece? Deus resolve cumprir a promessa que fez a Abraão. Qual era a promessa mesmo? Que ele daria um filho a Abraão e Sara na sua velhice. O menino nasce. O seu nome é Isaac. O nome Isaac significa sorriso. E por que o nome Isaac vai significar sorriso? Porque naquela época os nomes davam significado àquilo que a gente estava vivendo. Então quando Sara bota o nome de Isaac de sorriso, ela estava dizendo, ainda bem. O quê? Deus trouxe sorriso para aquilo que me fazia chorar. Você vai sair daqui hoje com um nome para o teu filho. Você vai sair daqui hoje com um nome para aquilo que você vai gerar. Você vai sair daqui com um nome para aquilo que você está gerando. Nasce o menino. Quem é o menino? É o sorriso. Esse não era o apelido dele não, tá gente? O nome era Isaac mesmo. Só que um problema se estabelece dentro da casa. Qual é o problema? Tem Ismael. Você lembra o que eu falei aqui no começo da nossa limitação? Eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor é bom demais. Por quê? Porque se sou eu não dou Isaac para Abraão não merecia. Aí Deus falou comigo dentro do meu quarto, e daí? Você também não merece um monte de coisa e mesmo assim eu faço por você. Aí ele falou, Júnior, você se lembra o que eu falei contigo na introdução da mensagem? Não é por merecimento, é por graça. Por que, Deus? Por que dá? Deus falou para mim o seguinte, Ismael não era o filho da promessa, era o filho da precipitação. E o que eu prometo, eu cumpro. Eu sei que você chegou aqui, meu irmão. Você está vivendo dias difíceis, eu sei. Eu sei que você chegou aqui nessa noite e parece que não vai romper, parece que não vai chegar. Eu sei que você chegou aqui e você está dizendo, mas quem prometeu não é fiel para cumprir? Quem me prometeu não disse que ia fazer? Só que o teu sofrimento não é pela espera. O teu sofrimento é por gente que está olhando para você e está dizendo, e cadê o Deus que falou que ia fazer? É miricandovia, síbia, caia. Ai meu Deus do céu. Só que o que você precisa entender é que Deus não está preso ao teu tempo. É você que está amarrado à palavra que Ele liberou. E se Ele disse para você que vai fazer, Ele vai cumprir.
Sara, dá um abraço nela aqui, dá? Deixa Deus te usar, trabalha para Deus aqui. Dá um abraço nela aqui, porque enquanto você está abraçando ela, Deus está dizendo para ela: eu preciso fazer você se lembrar daquilo que eu te prometi. Porque você vem para o culto e você não consegue nem adorar direito, porque os teus problemas têm tirado o teu sono, têm tirado a tua tranquilidade. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir o que ele te prometeu. Mas Deus, o tempo está passando, a minha idade está avançando. Ele está dizendo: eu não estou preso ao teu tempo. Eu não estou preso ao teu tempo. Então, o que vai acontecer? Isaac cresce. 2 minutos e eu encerro a mensagem. Isaac cresce. Como todo bom menino, vai crescendo, fazendo o que está sendo ensinado, aprendendo com o pai, que é um dos heróis da fé, que é o nosso pai na fé. Só que um dia, num contexto como esse nosso, o dia que a gente vive no nosso cotidiano, o texto vai dizer que Deus aparece para Abraão novamente. E olha só, gente, que coisa boa é se parecer com Abraão, né? Porque toda vez que Deus aparecia para ele, é para dizer para ele: eu vou fazer, ainda está de pé, eu quero fazer, vamos fazer uma aliança, vamos renovar nossa aliança. Só que dessa vez, quando Deus aparece, não é para renovar aliança, não é para renovar promessa e nem para fazer outra maior do que já fez. A vez que Deus aparece de novo para ele é para falar: Abraão, me dá o teu filho, vírgula. Para um bom entendedor de português, você sabe muito bem que toda vírgula separa um assunto do outro. É isso, Laio, meu professor de português? É isso, uma pausa curta. Que linguagem refinada. Oh, glória a Deus. Retumbante. Só que, por que a vírgula, Júnior? Porque aqui são 2 assuntos a ser tratado. Porque quando Deus fala com ele: Abraão, me dá o teu filho, o direito de escolha está na mão de quem? De quem? De Abraão. Então imagina aqui Abraão nessa situação: vou dar Ismael. Ismael, vai. Por quê? Porque a intenção de quem errou, no desespero, é consertar um erro com outro erro. Só que Deus nunca vai consertar um erro com outro. E aqui já vai um recado, tá? Goste você se quiser ou não. Se quiser pode cortar até a filmagem. Se você está pensando que Deus vai matar o marido de alguém para dar para você, você está enganado. Se você está pensando que Deus vai botar o homem dos outros para fora para essa mulher ser tua, você está enganado, tá? Porque Deus nunca vai destruir uma família, porque a família é projeto de Deus e Deus não destrói os projetos dele. Aquilo que ele começou, ele é fiel para terminar, meu. Deixa para lá, isso não é assunto para agora não. É outra coisa que eu tenho para falar aqui. Me dá o teu filho, vírgula, o que tu mais ama. Vou ter que levar Isaac, porque ele sabe. Leva para mim lá no Moriá e sacrifica para mim. Gente, isso aqui é difícil de se entender, porque se eu fosse no lugar do Abraão, a minha cabeça iria estar funcionando desse jeito: como é que Deus me dá e depois me pede? Porque qualquer pessoa normal pensaria assim: era melhor que não tivesse, porque aí eu iria ficar com a dor que eu sempre acostumei a ter. Não posso gerar. Agora, gerar e ter que perder? Abraão vai lá, leva Isaac para o Moriá. Eu vou correr porque a hora já passou, então eu vou encurtar esse final. Quando chega no Moriá, ele está prestes a sacrificar Isaac. Quando ele levanta o cutelo... Não, eu preciso falar isso aqui. Quando eles estão subindo no Moriá, tem uma pergunta que ecoa no monte. A pergunta é Isaac quem faz. Ele vai dizer: papai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas responde para mim, cadê o cordeiro? Aí Abraão vai responder para ele assim: Deus proverá. Você pega isso aqui? Não tinha cordeiro, mas a fé que tirou ele de Ur era a mesma que estava com ele em Moriá, dizendo: se até aqui ele fez, vai continuar fazendo. Pegou? Você quer descer do Moriá, mas Deus está dizendo: se eu já fiz até aqui, tu acha que eu não vou fazer? Quando você mais precisar. Quando ele levanta a mão para sacrificar o menino,
Deus envia um cordeiro e um anjo. Esse anjo dá um brado no Moriá e ele diz: Abraão, não faça tal coisas. Júnior, me explica direitinho, essa história ficou muito confusa, eu não estou conseguindo definir ela. Já que não era para matar o menino, por que leva ele até Moriá? Era só para fazer ele exercitar as pernas? Não, ele não fazia crossfit. Então por que leva? Vou te explicar. Quando Isaac nasce, Abraão deixa de fazer uma das coisas que sempre fez. O quê? Altar. Faço altar e presto um culto. Faço altar e venho para o culto. Tomo banho e venho para o culto. Me arrumo e venho para o culto. Vou para a academia, mas vou para o culto. Vejo o jogo do Flamengo, mas vou para o culto. Faço tudo que tem que fazer, mas vou para o culto. Só que depois que Isaac nasce, não vai mais para o culto. O texto vai dizer que ele fazia contínuas festas. Então, já que faz festa e parou de fazer culto, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o motivo da festa para trazer de volta o motivo para fazer culto. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu juro para você que eu queria terminar essa palavra dizendo para você que Deus vai cumprir a promessa, que Deus vai fazer a promessa. Eu juro que eu sempre gosto de terminar para o alto, mas hoje a palavra de Deus para você é uma palavra diferente. Hoje a palavra de Deus para você é reta, meu irmão. Qual é? Se você não tem mais tempo para fazer culto, eu vou mexer no teu motivo de festa. Oh, glória a Deus. Na verdade, o que Deus estava falando para Abraão, Dani, era o seguinte: eu não queria o teu Isaac, porque foi eu que dei. Na verdade, eu só queria que você voltasse a fazer culto como você fazia antes. Oh, glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que conseguiu ouvir Deus falar nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui que entendeu o que Deus falou aqui nessa noite, mas Deus está soprando para alguém aqui nessa noite. Eu tô com saudade de você. Cadê você que foi embora do culto? Oh, glória a Deus. Deus está com saudade de você. Hoje é a noite que Deus marcou um encontro para falar de você. E o que Deus quer falar comigo, Júnior? Eu quero você de volta no ambiente de culto. Eu quero você para viver a promessa que eu estabeleci sobre a tua vida. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Primeiro eu queria saber, tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Faça assim. Faça assim comigo, eu quero te conhecer. Alguém que nunca entregou a vida para Jesus, cadê você? Rapaz, eu pensei que eu era o mais alto da igreja, hein? Perdi para você. Você está no escurinho aí, eu não estou conseguindo te ver muito bem, mas já vi que você é um lindão, um príncipe de Deus. Infelizmente, na maioria das vezes, alguém te acompanha, mas hoje eu vou ter que te contar que você está sozinho, então não vou ter como falar com outra pessoa. A pergunta é para você. Deus está falando contigo nessa noite. De repente, você foi o motivo maior para que a gente fizesse esse culto aqui hoje. Porque Deus precisava te achar num contexto onde muitos não entendem, num contexto onde muitos não acreditam, num contexto onde muitos olhariam e diriam: não presta, não serve. Mas Deus está dizendo para você: para mim, tu és muito valioso e eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Se você quer hoje entregar a tua vida para Jesus, corre aqui na frente, porque eu quero te dar um abraço e eu quero orar por você. Hoje é noite de mudança na tua vida e na tua história, meu irmão. É me indicando que leva se é pro face é maia. Eita! O diabo olhou e disse: eu vou deixar ele aqui, porque aqui ninguém vê, aqui ninguém quer, aqui ninguém investe. Mas o céu está dizendo: eu vou investir, eu quero. Eita! O céu vai te achar em Abraão. Pergunta dessa noite. Eu não posso gastar muito tempo, gente. Eu já estourei mais do que eu tinha. Mas a segunda pergunta dessa noite é para você que está afastado dos caminhos do Senhor nessa noite e quer renovar a tua aliança com Deus. Deus está dizendo: hoje é o dia, hoje é a hora. Ele te achou, minha filha. Aonde você estava, Ele foi atrás de você e Ele disse: eu quero. Já que ninguém dá jeito, eu dou jeito. Já que ninguém investe,
fecha, eu vou investir. Ô missionária, ô minha pastora, cadê você, meu pastor? Meu levita, corre pro altar, porque Deus tem uma história com você nessa noite. Oh, aleluia. Deus está com saudade de você, meu irmão. Deus está com saudade de você, minha irmã. Não deixa esse inimigo te segurar aí no banco. Corre pra cá, corre. Você precisa sair daqui hoje com o teu altar erguido. Aleluia. Eu vou te esperar, pode vir. Tem um jovem da casa aqui para dar um abraço nesse guerreiro. Eita! Delícia, roa, tabacala, baracheia. Oh, meu Deus do céu! Eu não sei se você ainda percebeu, mas eu só não orei porque eu ainda estou esperando você. Eu podia orar aqui e encerrar esse culto, porque na verdade a mensagem que eu tinha para entregar, eu entreguei. E eu fui o fiel ao mensageiro que me mandou a mensagem. Mas na verdade, eu só estou esperando você, porque falta você ainda. Na verdade, você não precisa ser quem você não vai conseguir ser, porque quem te vai fazer ser aquilo que você não está conseguindo é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo. Mas se você não quiser, a decisão é tua. Eu vou te entender, mas se você quiser, você tem 30 segundos para correr para cá, porque hoje é noite de renovar a tua aliança com Deus, porque tem uma história esperando por você. É isso, eu estava te esperando, menina. Por que você demorou desse jeito? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele... Tá vindo mais uma jovem aqui, é isso mesmo? Então pode vir correndo, porque tem lugar na mesa para você. Tá vindo outro jovem aqui, ou tá vindo outro jovem ali. Isso, abraça ele mesmo. Oh, aleluia, porque ele precisa saber que ele é amado. Tá vindo mais um jovem? Então corre pra cá, minha linda. Corre pra cá, minha princesa, porque o teu pai tá te esperando no mesmo lugar. Oh, aleluia. Ele dá um abraço nela, ele dá um abraço nela, porque enquanto você vai abraçar ela, o Espírito Santo... Não, deixa, porque já abraçou ali. Deixa. É isso, Felipe. A gente vai chegar num nível aqui que a gente vai brigar para abraçar as pessoas, porque vai chegar uma onda de salvação nesse lugar. Deus vai salvar pessoas aqui nessa casa para a glória do nome dele. Gente, a última pergunta nessa noite. Eu quero convidar você a correr aqui na frente. Se você quer nessa noite que eu ore pela tua vida, você que chegou aqui nessa noite, cultuou com a gente, levantou a mão, deu glória a Deus, deu aleluia, mas você, dentro do teu interior, vive gritando, dizendo: eu não confio mais e não acredito mais que Deus vai fazer o que Ele me prometeu. Eu quero orar por você. Corre aqui no altar, porque o Deus que prometeu para você, Ele não mente. Ele está dizendo: eu vou fazer o que eu prometi. Cadê você? Corre para cá, você. Oh, aleluia. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar
de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Glória a Deus. Quem é que está aceitando Jesus aqui? Amém. Eu tive o Júnior me deu essa honra de estar orando por você. Mas eu queria que você fizesse uma declaração aqui. Você faz? Amém? Diga assim: Senhor Deus Pai, nessa noite eu entrego a minha vida para Ti. Escreve meu nome no livro da vida. Porque hoje eu te declaro que sou totalmente seu. Será que você pode aplaudir? Ei! Levanta aqui, levanta suas mãos, Senhor Deus e Pai, Deus. Pai, essas pessoas aqui escutaram a Tua palavra, entenderam a Sua palavra, escutaram o Seu chamado e vieram até o altar. Pai, como foi falado, como foi pregado, ministrado, como foi essa revelação, essa unção que desceu aqui sobre nós. Eu peço que as suas vidas sejam totalmente transformadas, Senhor. Que elas possam ter o entendimento daquilo que Deus tem para a vida de cada um deles. Que eles não se percam no caminho, que eles não fiquem em Harã, mas que eles cheguem a Canaã, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Da vida de cada um deles, nós declaramos e abençoamos em nome de Jesus. E quem concorda com isso, aplauda ao Senhor. Meu Deus. Aleluia, levanta suas mãos pro alto, querido. Senhor, obrigado, Senhor, porque houve salvação na sua casa. Houve reconciliação na sua casa, Senhor. Pessoas aqui, Senhor, vão sair com o coração transbordante da Tua palavra, da Tua unção. E se o inimigo se levantar, Senhor, nós cremos e declaramos que por 7 caminhos ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Vai com Deus. Sara e cura. Sara e cura os feridos. O Deus da antiguidade está no controle.